A paz do Senhor, família Ibac, prazer estar aqui falando com vocês e hoje com um motivo todo especial, um motivo muito especial. É um podcast, nós vamos conhecer um pouquinho a trajetória do nosso pastor e são 7 anos de Ibac e uma trajetória gigantesca do pastor Westerley. E hoje a gente vai conhecer alguns detalhes até chegar na nossa tão sonhada igreja. Pastor, seja bem-vindo ao podcast da Ibac. Fala com o povo. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estarmos aqui hoje juntos. Nesse dia tão importante, nós estamos fechando um ciclo da nossa igreja, da Ibac. Então um abraço a todos aí que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a cada um aí, que seja abençoado através da nossa história. Amém. Pastor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente como que surgiu o pastor Westerley. O senhor conta na igreja que o senhor já aprontou muito na vida e tal. Como que foi a conversão do senhor? Quando que o senhor sentiu o chamado de Deus para ser pastor? Então, na verdade, minha mãe se converteu, eu tinha uns 8 para 9 anos. Eu ia à igreja com ela, Assembleia de Deus, Jardim Novo Mundo. Eu ia com ela, fui com ela até os 14. Aos 14 comecei a fumar, aquele negócio de amigo, brincar de fumar escondido, de beber escondido. Quando eu vi, já estava fumando de verdade, bebendo de verdade, indo para as festas e a igreja ficou de lado. Mas sempre carreguei o temor no coração de que um dia eu voltava, porque eu sabia que aquilo lá era importante. Não era o seu lugar, o mundo, né? Não era. Mas quando criança eu frequentava a escola bíblica, eu acho que isso que é o mais importante a gente frisar também. Uma das coisas importantes é que eu ia para a escola bíblica e a professora, sem muito recurso, ensinava alguns versículos para a gente. Então aqueles versículos ficaram gravados na memória. Então eu saía, mas sabia que eu estava errado. Eu estava lá no mundo, me envolvendo para as festas e tudo, mas eu sabia, aqui está errado. Eu sempre que eu passava na porta da igreja, aonde minha mãe frequentava, eu tinha aquele temor, falei assim, um dia eu volto para cá. E aí, aos 19 anos, eu não estava muito bem, já bem envolvido com algumas coisas pesadas aí de briga, de rua, de festa, de bebida e de outras coisas doidas. Eu me lembro que deu aquele vazio existencial. Eu estava com meu primo, eu estava com meu primo, nós tinha saído de um clube, a gente foi cedo para lá, já era de tarde, e eu olhei para ele e falei assim, eu não quero mais saber dessa vida. Ele olhou para mim e falou assim, como assim, você que sempre foi doidão e tal? Eu falei, não quero mais, vou procurar o meu caminho. E naquela semana eu tive umas experiências meio malucas, sonhando com o inferno, com ir pro inferno. Tá doido. Que as coisas estavam quebrando em cima Aí falou, mim. tem que voltar. Aí tinha que voltar. Eu peguei a Bíblia para ler, aí estava escrito assim, eis que prepara o anjo diante de mim e tal. Aí eu peguei aquela palavra para mim, não tinha nada a ver comigo, mas eu peguei aquela palavra para mim, assim, Deus está falando comigo. Tá comigo, vai me levar, vou embora. Exatamente, aí moral da história. Aí fui pra igreja, aí quando eu cheguei no culto, aí não tinha culto. Fui pra igreja e não tinha culto, porque estava tendo congresso dos jovens da Assembleia de Deus, lá no Jardim, no estádio Rio Vermelho. Sim. Naquela época antiga. Aí eu falei, puxa vida, e agora? Eu quero Deus e não tem igreja. Pô, foi arrebatado e eu fiquei. Inferno, cara, eu fui pro inferno, e agora? Aí quando fui no domingo, cheguei lá no domingo também não tinha culto, porque tava todo mundo no congresso ainda. Aí eu tive que esperar o outro domingo, passei essa semana inteira angustiado. Mas assim, depois daquele dia, nunca mais... aí sim, eu encontrei com os amigos durante a semana, onde eu morava, ainda tipo uma recaída com o cigarro. E falei, poxa, isso aqui não é pra mim mais, já decidi e tal. Moral da história, quando foi no domingo eu fui, o pastor pregou, não entendi nada que ele pregou, mas sei que eu estava lá porque fui na frente, levantei a mão, me ajoelhei. E aí me converti em 26 de junho de 1986. Vai fazer agora 39 anos, vou fazer agora de convertido. Me converti, fiquei na igreja, os primeiros dias foi meio tenso, porque eu tinha que sair fora da galera, que a galera ficava na porta da igreja praticamente. A igreja ficava na rua onde eu tinha o acesso a todo mundo, então eu tinha que fugir dos caras. E aí foi meio punk, foi muito difícil. Moral da história, eu firmei na igreja, os pastores não acreditavam, o pastor da igreja não achava que ia. Não achava que eu ia realmente me converter.
que estava pensando que estava indo para roubar a igreja. Esse cara vai roubar o som da igreja e tal, fica de olho nele. Aí ele pôs um cara para ficar me vigiando. Depois o cara ficou meu amigo, virou irmão mesmo, assim, de carne e unha. Aí ele me contou, né? Ó, o pastor mandou te vigiar aí, porque você era muito custoso no bar e tal, e tava pensando que você tava dando migué. Pra roubar a igreja. Você vai roubar a igreja. Aí, mas graças a Deus tinha me convertido mesmo. Aí esse pastor mudou, aí veio um outro. Esse teve uma certa resistênciazinha comigo, porque me viu aprontar. Aí veio um outro pastor de longe, da Vila União, da Assembleia de Deus da Vila União, para pastorear a igreja. Aí esse foi pai. Abraçou. Aí esse me abraçou. Cara, eu precisei de um pai, esse foi meu pai. Aí me ensinou a ler livro, me incentivou a terminar os meus estudos. Estuda, lê livro. Ele tinha uns livrinhos pequenininhos. Lê esse. Eu fui lendo livro. Você quer crescer, lê livro e tal. Aí quando foi no primeiro ano, já assumi jovem, já comecei a trabalhar com jovens, fui me envolvendo, fui pregando e aí fui crescendo. Aí esse pastor saiu de lá, houve uma confusão lá na igreja, cara. Tem muitos rodízios, né? Aí houve uma confusão, umas histórias malucas lá e tiraram esse pastor. E esse pastor era meu pai mesmo, que eu almoçava, jantava. Ficava junto. Era o dia inteiro com esse pastor, assim, todo o tempo meu era lá. Aí esse pastor mudou de igreja, veio pro setor universitário. E eu vim junto. Falei, não posso ficar longe desse pastor, não. E eu vim junto. Então esse pastor foi um paizão, assim, de me abraçar, a família toda, né? Me abraçar. A filha dele era uma menina preciosa. Ela nasceu com 6 meses de... Caramba! Muito prematura. Então eu peguei ela no colo. Hoje eu já vi ela casada, ela já tem filhos e tal. E então me liguei muito a essa família foi a minha família. E aí nós viemos congregar no setor universitário. Fiquei lá bastante tempo com eles. Na Assembleia, pastor? Na Assembleia de Deus. Eu fiquei bastante tempo. Foi um período de crescimento, porque essa família realmente me amou, me abraçou, cuidou, não me julgou pelo mundo da onde eu vim. Pelo contrário, só me incentivou. Aí eu comecei a ler livro, comecei a fazer cursos de missões, e terminei meus estudos, 2º grau, porque esse pastor só tinha a 3ª série. E mesmo assim ele me incentivou aí eu terminei o 2º grau por causa dele, me incentivando e metia a cara e fui trabalhava, mas eu saía do trabalho e ia para a igreja. Eu trabalhava na Associação de Combate ao Câncer. Então eu vinha lendo livro. Eu comia livro, comia a Bíblia, andando da Associação de Combate ao Câncer até no final da 10, lá embaixo, perto da BR-153. Estudando Bíblia. Eu li muitos livros andando, tropeçava nas calçadas, mas lendo livro e lendo o Novo Testamento. Eu só acho que você teria uma história diferente se não fosse esse pastor? Rapaz, com certeza, porque o primeiro não ficou meio assim, não quero mencionar o nome dele, porque também ele ficou com resistência. Mas se não é um pastor para abraçar, se não fosse ele para me abraçar, eu acho que eu não teria ficado firmado. Apesar que eu estava muito convicto que eu queria. Porém... Mas o mundo tá aí, mas eu fui abraçado e amado. E na verdade ele foi meu pai na fé, assim, tudo. Foi a minha referência de Bíblia, na verdade de amor, né? Cuidado, Morava, eu dormia na casa dele, ele era um paizão, cara, cuidou mesmo de mim. E hoje é raro isso, hein, pastor? É difícil, muito difícil. Tem um pastor assim. E aí, pastor, isso o senhor tinha quantos anos? Quando eu voltei, tinha 19. 19 anos. 19 anos. Novão ainda. E pastor, como é que foi aí? Quem me olha assim, cabeça branca, pensa que eu sempre fui assim, né? Mas eu fui novo também. Tinha cabelo preto? Tive cabelo preto. Isso é importante, cara. Ô pastor, e aí o senhor ficou nesse período na Assembleia? E aí o senhor teve aquele trabalho no... Então, aí eu senti chamado para um ministério, através de uma irmã que orou por mim, falou que eu ia ser pastor e tal. Numa vigília, ela teve uma visão assim, meio louca, de que eu estava com vestido uma roupa diferente, escrito na minha coxa, pastor, na outra estava escrito ovelha. Que aquela mensagem, caramba, se eu vou ser pastor mesmo, mas muito inseguro, né? Eu tinha novo? 20 anos, 21 anos. Falei, não, isso aqui não é pra mim não, cara. Não precisa nem pregar. Aí fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, aí vou buscar confirmação. Aí fui numa outra igreja, em outro lugar. Chegou lá, o pastor não me conhecia. E eu entrei na fila do quem receber unção ia receber unção para quem estava enfermo.
eu fiquei na fila lá para receber essa unção para quem estava enfermo. Ele olhou para mim e falou assim, mas você não tem problema nenhum? O pastor falou, né? Eu falei, não, eu estou aqui para receber a oração pela minha família. Ele, fica de pé, que você é você é companheiro de ministério. Aí já falou desse jeito. Caramba, ele já me abraçou, cara. começou a chorar. Você vai ser pastor, cara. Aí me abraçou e chorou assim, bastante comigo. Falei, rapaz, foi embora. Aí depois veio uma mulher de longe, de Brasília, uma missionária, uma negra, mulher boa, assim, da palavra e tal. Aí veio orar comigo, falou, ó, Deus me mostrou, tá me mostrando a sua esposa, ela é morena, clara, e Deus está dizendo que você vai ser pastor. Aí eu falei, pronto, então eu vou ter que ser não pastor. Não tem como mesmo. fugir, não. 3 pessoas diferentes, né, que não me viu, que não me conhecia, aí confirmou. Aí eu fiquei trabalhando no Araújo Jorge bastante tempo. Tinha um cargo de confiança lá, ganhava até razoavelmente bem na época. E aí decidi ir para o seminário. Eu fui no pastor, que era o meu pastor da Assembleia, e falei para ele, eu quero ir para o seminário. Ele falou assim, mas quem você acha que vai sustentar você? Eu falei, pastor, quer dizer, estava indo ler para pedir ajuda, né? Tchau. Ele já me cortou a asa, né? Eu falei, pastor, que se Deus me pôs isso no coração... Vai ter que trazer. Ele vai trazer o sustento para mim. Mas quando o senhor recebeu essas profecias, pastor, o senhor aceitou isso? Era uma vontade do senhor? Não. Ou eu aceitei, de início foi até uma... foi meio estranho, né? Eu ser pastor, essa mulher tá maluca, essa visão não é para mim, não. Eu tive uma resistência. Aí veio a confirmação através de 3 pessoas diferentes. Aí sim, falei assim, então eu vou estudar. Só que você começou a queimar. Falei assim, não, para mim ser pastor, porque eu vi algumas pessoas, todo mundo deu errado, virou pastor. Eu falei assim, eu não quero isso para mim. Se for eu quero que a minha vida esteja extremamente bem, eu ganhando bem, para que eu vá para ser pastor. E aí foi quando eu estava já bem, ganhava bem. Na época era eu e minha mãe, então eu sustentava a casa e eu ganhava bem. E tinha um emprego muito de confiança, até para dobrar o salário meu. Na época tinha essa proposta lá. E eu falei assim, tá na hora de sair. Caramba. Aí foi quando eu saí. Aí sim, eu saí dessa igreja porque eu queria trabalhar com dependentes químicos, né? Ter essa experiência. E a igreja não tinha isso. E Deus me tirou de lá e eu fui para o Ministério Jovens Livres. Aí no Ministério Jovens Livres eu cheguei e já mergulhei, que era a minha casa. A cara da igreja, louvor, a juventude, caramba, aquilo lá... Sentiu em casa. Poxa, era a minha casa. Eu me envolvi lá. Aí foi quando... eles falaram assim, por que você não vai para o seminário? Eu falei, poxa, vou preencher esse formulário. Eu preenchi o formulário, o pastor me indicou lá para casa, tem um rapaz que ficou para trás, ele não pode ficar para trás, e leva ele também. Aí eles me chamaram para ir para o seminário. Lá no Jovens Livres. No Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães. Lá no Jovens Livres só fazia o quê, pastor? Eu era líder de jovens, né? Não era o cabeça, mas tinha uma liderança e eu era... De um grupo dos jovens, eu era da liderança. Mas fiquei lá pouco tempo como liderança, porque eu logo já foi pro seminário? 2 anos depois já fui pro seminário, que já me escolheram para ir pro seminário. E o seminário é deles? Deles, no Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Interno. É interno? Interno, aí pensa... Lacrado. Aí pauleira, não é coisa fácil, não. Ele é pior do que o exército. E eu era meio livre, né? Não gostava muito de obediência, de obedecer. E esse negócio de regra, sempre tive muita dificuldade. E aí eu fui pro seminário. Aí eu saí do Araújo Jorge, eles me mandaram embora. Fizeram assim. A Associação de Combate ao Câncer, na verdade, a presidente falou comigo, você tem como comprovar, Wesley? Você é um dos melhores funcionários dessa empresa, como é que eu vou te mandar embora? Se você comprovar para mim que você vai para um seminário, trazer uma carta, eu te mando embora, eu pago tudo. Aí eu levei a carta, ela falou, não, então tá bom, é uma pena perder um funcionário como você. Assinou, pagou tudo, recebi todos os meus direitos. Foi tanto dinheiro que eu comprei um lote, cara. Comprei um lote, eu vou deixar o lote, quando eu voltar eu caso e já tenho meu lote. Aí eu fui pro seminário. E aí dentro do que o senhor falou, né? O senhor não foi ser pastor por dinheiro. Não. Porque o senhor já ganhava bem. Eu ganhava bem. Na verdade, o senhor fez foi cair de vida, pastor. E também não é porque não faltava opção. Não tem opção de vida, já deu tudo errado na minha vida, não. Minha vida estava cristalizada, eu ia entrar em faculdade, eu entrando na faculdade, eu ia ser o chefe do departamento e ia ganhar uma gratificação de quase o mesmo tanto do salário que eu ganhava. Quer dizer, eu ia ganhar, na época eu ganhava gratificação de salário de
4 salário mínimo. Caramba. Só de gratificação pela função que eu... Então a função era minha. Eu já era garantido pelo superintendente. Essa função é tua. Entra na faculdade que eu já te ponho aqui. E aí eu abri mão de tudo e fui. Aí deixei minha mãe, né? Foi fácil não. Minha mãe morava comigo, ela ficou sozinha. Ela não queria. Chorou muito. Nossa, vai me abandonar. Falei, mãe, eu tenho que ir, é o meu chamado. E fui. E lá fiquei 3 anos. 3 anos. O senhor saiu do seminário quando, pastor? Eu saí em 98, dezembro de 97. Dezembro de 97? 95, 96, 97. 3 anos interno. Vim em casa nas férias, né? Tinha as férias. Mas durante o ano era... Não. Pauleira. Pensa num negócio assim... Correria doida. Não, pensa num negócio louco. Ô pastor, e qual foi o primeiro ministério pastoral do senhor? Que o senhor assumiu como pastor presidente? Então, quando eu cheguei com sangue no olho, né? Trabalhar. Vou trabalhar, vou ganhar alma. E vou pôr em prática o que aprendi. Cheguei na igreja, aí na sede tinha muito pastor, muito obreiro. Falei, pastor, tem algum lugar que ninguém quer ir? Ele falou, tem um lugar ali que o presbítero está lá dirigindo, mas a igreja já teve umas 40 pessoas, mas agora tem só umas 5, 10, tem bem pouquinha gente, está acabando a igreja. Então é para lá que eu vou, pastor. É para lá que eu quero ir. Eu quero ir para desafio. Aonde ninguém quer ir. E eu fui. Aí fui para ganhar meio salário mínimo. Aí eu ganhava meio salário mínimo, eles pagavam meio salário mínimo com 30 dias de atraso e ainda pedia mais 30 no cheque. E era eu e minha mãe, né? E daí a igreja lá que eu assumi só tinha 3 membros. Na minha posse tinha eu, o pastor, a esposa dele e mais 2 ovelhas lá na igreja. Era uma portinha, uns banquinhos, você tinha que entrar. Eu sempre fui magro, né? Da Assembleia mesmo? Não, nos Jovens Livres. Jovens Livres. Aí eu passava de lado para não esbarrar nos bancos. Que os bancos também tinham as pernas, ficava girando assim. Quando se esbarrava, eles giravam. Girava. Que era de madeira e eles não... Ficou com defeito. E aí eu fui lá e fui assumir. Assumi a igreja em fevereiro, essa igreja. Aí fiquei 4 anos lá, nessa igreja. 4 anos? 4 anos. Aí, mas foi bom que, com 6 meses que eu estava lá, já não precisou mais de vir buscar dinheiro na sede, do meu... Já cresceu. Aí já fui pro meio da molecada, fui fazer pipa com os adolescentes, correr atrás daqueles moleques no meio da rua, aí... Trazer o povo. Aí a igreja cresceu. Né? Fiquei lá 4 anos que eu recebi. Aí em 4 anos já tinha algumas propostas, né? De ir para uma outra cidade de Goiás, assumir uma igreja e também ir para a sede, assumir a sede, que era uma proposta essa é uma conversa que eu estou revelando aqui, uma conversa que poucos sabem, porque era uma conversa de presidente para pastor, né? Que ele queria que eu fosse assumir a sede. A presidência da sede. E também eu tinha um trabalho no Jardim Europa. Naquela época eu já tinha umas 40 pessoas, de 30 a 40 pessoas, num grupo que eu estava lá, que eu estava preparando para abrir uma igreja. Lá no Jardim Europa, lá perto da Avenida Itália. Eu tinha um trabalho lá muito bom, toda segunda-feira eu estava lá. E aí tinha uma proposta de ir para outra cidade do interior, né? E aí eu estava orando, eu fiz a escolha de não ficar na sede, de não ficar na congregação e de também não ficar com um grupo, reuni todos e falei, tô indo para outra cidade. Aí fui para outra cidade, deixei todos os trabalhos para trás e fui pastorear em outra cidade. E aí ficou quanto tempo lá? Fiquei mais 3 anos. Aí foi PhD. É mesmo? Aí foi... Aprendeu tudo que... A minha vida estava boa, em Goiânia eu não sabia. Lá foi labuta. Aí o parafuso apertou, foi 3 anos de muita luta. Chegar ao ponto de chegar sozinho, olhar assim pro céu, falar, meu Deus, o que o Senhor quer de mim nesse lugar? Aí foi quando eu ouvi uma voz, o melhor lugar da sua vida é o centro da minha vontade. Fica tranquilo que eu tô vendo tudo. Aí chorei igual uma criança, solteira ainda, né? Minha mãe morava em Goiânia e eu tava sozinho. E aí tinha uma família lá que me abraçou, tinha dado uma casa para mim morar na fazenda. O único lugar bom, o meu refrigério era a fazenda, né? O restante era luta. Porque eu morava lá. E aí aguentava sozinho, que não podia compartilhar com ninguém essas lutas.
pastor tem isso, né? Não pode compartilhar com as ovelhas. E Sofre aí fiquei sozinho. sozinho, sem compartilhar também com os obreiros. E fiquei 3 anos. E como é que foi, pastor? O senhor trabalhou muito tempo com dependentes químicos, né? Foi então, aí quando isso aconteceu, em 2005, 2004 eu encerrei lá os... Eu fiquei em 2004, 2003 e 2002 lá nessa cidade. Quando eu voltei para Goiânia, eu não queria ir para a sede. Não tinha essa pretensão de ir para a sede. Comecei um trabalho na minha casa com 6 irmãos, 6 pessoas. Aí depois o grupo cresceu, dá licença. O grupo cresceu, foi para 20 rapidão assim, lá em casa. Aí quando foi, isso foi em fevereiro mais ou menos, quando foi no mês de março, a gente recebeu notícia de que todas as congregações que estavam ligadas no Ministério Jovens Livres, as congregações, as igrejas, iam se desligar. Eu falei, puxa vida, e agora? Comecei um trabalho agora, tô com 20 pessoas. Aí veio a proposta de novo para me assumir a sede. Para me assumir, eu falei, não quero. Eu vou ficar com o meu grupo aqui. Aí depois acabei que me candidatei lá para ser pastor presidente lá, mas não deu certo, não foi a vontade de Deus. Aí fiquei com um grupo. Aí logo surgiu a oportunidade de conhecer um irmão que tinha uma casa de recuperação, que ele tinha comprado uma chácara no Senador Canedo e tal. E ele tinha montado uma casa de recuperação lá e tinha comprado uma chácara e precisava de apoio. Só que assim, a igreja estava tinha 2 anos, a igreja estava com 70 pessoas, né? E eu não queria. E os irmãos, não, pastor, nós vamos te ajudar, que isso aí é o nosso sonho, está no seu sangue. Eu sempre amei também os dependentes químicos, né, irmão? Tá no sangue. Falei, vou cuidar desses meninos. Aí abracei, só que a igreja não tinha estrutura para suportar todo mundo. Suportar. Aí eu assumi todas as despesas da chácara, as parcelas. Pra você ter ideia, o meu salário era o valor da parcela da chácara. Você passava para lá. Aí eu deixava de receber, tirava de casa e punha lá na chácara. Pagava lá e aí pronto. Eu ficava o dia inteiro na rua, no Ceasa, buscando comida, buscando doação. Recursos para ver se mantia. E gente que às vezes me ajudava. E eu me lembro um dia que estava vencendo. Nunca gostei de pagar nada atrasado, principalmente coisa da igreja. Eu me lembro que não tinha dinheiro no caixa. Não tinha dinheiro, não tinha nada e tava vencendo a parcela e tava dando um horário de banco. O último horário de ir na caixa, na lotérica. Eu falei assim, eu vou lá na lotérica, cara. Eu olhei de manhã, não tinha dinheiro. Olhei mais tarde, também não tinha dinheiro. Falei assim, eu vou lá. Vai aqui. E fui com o boleto na mão. Tem que pagar hoje, não gosto de pagar nada atrasado. Chegou lá, tinha o valor certinho da parcela. Aí eu paguei a parcela. Em casa sem nada para comer. Você tá doido? Sem nada. Eu, minha mulher comendo ovo, farinha com ovo e arroz branco. E aí nisso ainda apareceu um pastor conhecido, amigo, meu amigo. Ele não sabe disso, né? Ele vai saber agora se ele... Também não vou mencionar o nome dele. Ele era candidato a vereador, foi lá na igreja. E falou assim, mas pastor, tô aqui para pedir apoio seu, o seu apoio, você me dando apoio, eu vou te dar um salário aí para você e tal. Falei, deixa eu falar uma coisa, meu amigo, você é meu amigo, vou votar em você porque eu te conheço, não preciso do seu salário, dê o salário para outra pessoa que precisa. E eu lá em casa... Lascado. Comendo ovo, não tinha nada para comer, nada, não tinha nada na geladeira. Pode parecer que foi orgulho, né, mas não foi, assim... É uma coisa que eu sempre pautei por essas questões de igreja, né? Ética, né? Com ética. E aí não peguei, mas nunca morri por causa disso, né? E esse pastor que fez isso comigo, ele não sabe até hoje. Já tive com ele várias vezes e nunca compartilhei com ele dessa situação. Mas não peguei nenhum centavo dele, porque ele, na verdade, eu voltei nele porque eu gostava dele, era meu amigo e eu não precisava do dinheiro dele. Mas assim, passemos essas... Mas isso é normal. Isso é normal. E nesse momento aí, pastor... Isso é normal, isso é crescimento, isso é bênção. O interessante é que, sim, o senhor começou falando assim, Deus, eu não quero virar pastor
quando tudo estiver ruim. Uhum. E o senhor estava tudo bem. Uhum. O senhor virou pastor, tudo ficou ruim. Ficou questão financeira. Mas eu estava realizado também. De ser seu ministério. E o senhor pensou em desistir por conta do financeiro? Ah, muitas vezes. Muitas vezes. Pensei em desistir. Muitas vezes pensei em parar. Muitas vezes. Problema em cima de problema. Enquanto solteiro, você não liga muito não. Mas depois se casou, aí veio o filho, aí a mulher ficou grávida, né? Num período que a gente estava com maior escassez. Deus dá outro testemunho. Nesse período que a gente começou a igreja lá, aí eu conheci um amigo. Na verdade, nós só nos conhecemos por telefone e por vídeo, porque a família me filmava, né, eu pregando e mandava para ele. Então, nesse período, ele me chamou, vem embora para os Estados Unidos, que aqui eu te sustento, tem uma igreja aqui para você. Caramba. Eu vou te bancar aqui, eu sou empresário, não vai te faltar nada, pastor, pode vir. Eu falei, não vou, porque eu tô com um grupo de 20 pessoas aqui, eu não posso deixar eles abandonados. E eu não fui. Aí fiquei quieto, isso em 2005. Eu não fui. Mas ele falou assim, não tem problema não, pastor, eu vou te mandar uma oferta pro senhor. Aí ele mandava, durante 5 anos ele me mandou oferta. Caramba, e nunca te viu? Nunca me viu, até hoje. Ele esteve agora no Brasil esses dias, na cidade onde eu pastoreei, e ele não falou nada, ficou quieto lá. Aí eu falei, moço, você estava aí, não falou nada. Ele foi embora agora no mês passado, ele foi o mês passado, e não veio aqui para me ver. Aí eu falei, moço, eu preciso te ver. Mas eu não posso ir agora, que eu estou sem jeito de ir aí. Ele, não, eu vou ir, vou conhecer a sua igreja. Ele não veio, foi embora, mas ele me sustentou durante 5 anos, pagava qualquer coisa que eu preciso. Eu não sei ficar pedindo para mim, né? Mas pagava o IPVA do carro, pagava a parcela do carro. Caramba. Era só não ter o dinheiro. Eu falei assim, irmão, não tenho. Isso foi durante 5 anos. Nunca me viu, nunca sentamos para beber uma água, tomar um café junto, nunca. Até hoje. Isso foi em 2005. Caramba. Já tem 20 anos. Nós somos amigos por telefone. A gente conversou muito, orei muito por ele, que ele teve alguns problemas relacionados à vida pessoal dele. A gente sempre orou por ele. E até hoje eu oro por ele, por gratidão, que é um cara também extremamente generoso. E é um dos testemunhos também, que Deus usou uma pessoa para me sustentar e falou assim, e nunca faltou, cara. A gente passou perrengue, comeu ovo com farinha, mas ovo com farinha é proteína, então e carboidrato também faz parte. Já enche, né, pastor? Aí você fez uma pergunta e por último, eu não sei se eu... Isso eu me... Eu tô memória ruim. Por causa do dinheiro, né? Se o senhor chegou a pensar em desistir, o senhor falou que por várias vezes. Muitas vezes, né? Pensei em parar, vou voltar pro trabalho, mas nunca deu certo. Nunca deu certo. Não é bem que não. Pastor, andando um pouquinho na linha do tempo, eu tenho certeza, eu acompanho o senhor já há alguns anos, a IBAC, uma parte da história dela, do início dela, é a Igreja Batista Renascer, né? Onde o senhor também passou. Eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho como que foi esse início da chegada do senhor Batista Renascer. Então, foi nesse período, né? Foi nesse período também. Porque eu fiquei lá nesse trabalho, eu fundei uma igreja, chamava Ministério Carvalho de Justiça. Carvalho de Justiça. Era o Carvalho de Justiça. Aí, como a igreja não estava dando suporte suficiente para a casa de recuperação, que a casa de recuperação estava sugando meu tempo e tudo, eu entrei numa crise de depressão. Era 25 homens comendo 5 refeições por dia. Você tá doido? E era na minha resposta. Então eu ficava doido, cara. Esse negócio me deixou ruim. Passei uma crise de depressão muito profunda, dava dor abdominal, ia ao médico, fazia exame, você não tem nada, você não tem nada, tá tudo bem contigo e tal. Moral da história desse negócio. Procurei ajuda. Aí eu fui no pastor João Pereira, que ele tinha me conhecido, ele tinha me dado uma oferta quando eu estava no seminário, que eu precisava de comprar uns livros. E ele não me conhecia e me ajudou assim mesmo, assim, então eu vou nele. Aí eu fui nele e falei assim, não, excelência, você não precisa morrer não, moço, o ministério não é para morrer não. Essa Carvalho de Justiça era onde, pastor? Na Vila Moraes, próximo ao Bairro Feliz, pertinho do Bairro Feliz ali. Aí eu fui no pastor João, ele falou assim, não, vem pra cá, moço, fica assim não. Eu vou te abraçar.
Aí fizemos uma reunião com a igreja, irmãos, é o seguinte, eu estou numa crise, não estou bem emocionalmente, a igreja não está tendo suporte de sustentar a casa de recuperação, e eu não estou em condições disso, de cuidar da igreja e cuidar da casa. Eu arrumei um pastor que vai cuidar de nós e vai nos arrebanhar. Aí fiz uma reunião, alguns toparam, 40 pessoas foram comigo para Batista Renascer, os outros 40 foram para outros lugares e nós fomos. Aí o pastor terminou de pagar, a Igreja Batista Renascer terminou de pagar as 3 últimas parcelas, né? Que faltava, que eram 15, eu já tinha pago 12 da chácara. Aí me deu um sustento mensal. Eu continuei ainda como diretor da casa, como presidente da instituição, da Projeto Renascer para a Vida. Fiquei lá e fiquei na igreja. E o pastor, não, fica quietinho aqui. Fiquei 6 meses sem ministrar, sem fazer nada, sem orar com ninguém, sem pregar. Como auxiliar. Eu fiquei quieto lá, sentadinho do lado dele lá. Bastante tempo. Aí surgiu uma oportunidade só que eu não dou conta de ficar quieto, né? Aí surgiu a oportunidade de ajudar um pastor que estava abrindo uma congregação no Jardim das Oliveiras, um amigo meu que já é falecido, o pastor Valmir. Aí, pastor, eu posso ajudar o pastor lá nos dias de folga daqui? Ele pode. Aí fui ajudar o pastor Valmir. Ligado à Batista Renascer? A congregação da Batista Renascer. Aí fui lá ajudar o pastor Valmir, fiquei lá como auxiliar dele, ajudando ele. E aí eu cheguei no pastor João e falei assim, pastor, é o seguinte, eu não estou querendo mais ficar à frente da casa de recuperação, não. Vamos pôr alguém lá para cuidar e eu ficar só por conta da igreja mesmo. Eu estou meio cansado de a casa de recuperação, não estou com a cabeça muito boa lá, não dá para concentrar para lá e tal. Você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero ficar na igreja e começar uma congregação. Ele falou, Estelei, estou querendo abrir uma congregação no Jardim Guanabara. Vou te apresentar, você topa aí? Eu falei, topo. Olha, rapaz. Aí ele falou assim, estou procurando um pastor para lá, moço. Eu falei, eu topo. Vambora. Aí ele reuniu lá a diretoria, vou te dar a resposta quinta-feira, que tem reunião quarta-feira da diretoria e te passo. Falei, fechou. Aí me ligou, seu nome foi aprovado para ir para o Guanabara. Falei, beleza. Daqui 3 meses. Isso foi janeiro, daqui 3 meses. Daqui 3 meses. Fevereiro, março, abril. Só em abril. Falei, tá bom. Aí passou uma semana, na outra semana, eu falei, pastor, deixa eu começar logo esse trabalho lá, já que vai abrir a igreja mesmo. Logo? Deixa eu abrir um grupo pequeno lá, se não tem uma casa para mim começar lá, não. Ele falou, não, deixa eu ver esse negócio aqui. Isso tá certo, Wesley. Vamos começar. Vamos começar. Aí pegou e veio aqui, fez um contato com o Silvestre, não sei se ele era presbítero na época, o Silvestre lá, cedeu a casa, vamos. Falei, então vamos. É o Silvestre lá da igreja. É o Silvestre lá da igreja, o presbítero. Caramba. Aí eu peguei e vim. Fiz a primeira reunião na casa do Silvestre. Aí na segunda reunião, o pastor Rogério chegou. Aí nós estamos juntos até hoje. Foi assim que surgiu a... Caramba, cara. Aí veio do nada, aconteceu, aí começamos na casa do Silvestre. E aí logo depois montou. Aí depois de 3 meses montou o ministério. Aí é assim, que o pastor João tinha emprestado o dinheiro pro dono do prédio para dividir descontar em aluguel. Ele tinha que construir o prédio, acho que era 5 anos de aluguel que o pastor João antecipou. Caramba. Aí, para ele construir o prédio. E aí ele ficou esperando, ele falou que em 3 meses estava pronto. Nada. Aí eu comecei, chegou abril, chegou maio, aí chegou maio, junho. Aí quando foi final do ano, assim, já tinha uns 7 meses, eu estava reunindo, já tinha umas 30 pessoas lá no Silvestre, já não estava cabendo mais e tal. E o pastor, e esse negócio, não sai, não, vai lá ver. Eu vinha ver, pastor, isso aqui vai demorar, tá demorando, o homem não está construindo e tal, enrolado. O que aconteceu? Eu falei, pastor Rogério, vamos fazer um culto lá no prédio. Moço, quando chegou lá, só tinha areia, bitoneira, brita, poeira, cara. Mas nós trouxemos as coisas, colocamos lá, uma caixinha de som. E o pastor Rogério gosta de pregar andando, né? Que esse fio enrolava na terra. Aí enrolava o pastor Rogério, a calça dele parecia zebra. Que ele todo enrolava, manchado. Todo manchado, aquela poeira, nós tínhamos que ir lá lavar. Aí eu falei assim, nós fizemos um culto, né?
Isso acho que foi na terça-feira, não me lembro. Ou quarta. Aí falou assim, nós vamos sair daqui mais não. Nós vamos continuar aqui. Foi na terça. Os nossos cultos vão ser aqui. Na situação que tava. Do jeito que tá aqui. Não vamos fazer culto aqui dentro mesmo. Aí, moral da história. Nós tivemos que construir a igreja. Os membros. Aí vamos nós fazer campanha. Nós tinha um grupo de 30 pessoas. Caramba. E aí vai nós construir. E pôs pra moer, moço. De madrugada, 2 horas da manhã, nós tava ali naquela Nazaré ali. É aquela ali em cima do cachoeira? Em cima da cachoeira. Aí vai nós, 1 hora da manhã, todo mundo trabalhando. Que povo Cansado, motivado, vai mexer. Construir igreja, sabe? O pessoal terminava o serviço de si pra igreja e vendia frango. Vendia frango na porta da igreja para fazer dinheiro e o povo contribuindo e ajudando. E nós construímos uma igreja, graças a Deus. Colocou piso, colocou som. Eu me lembro que a gente foi comprar o som. Naquela época o som ficava R$30 mil. Aí nós demos uma entrada. E aí, como é que vai para pagar esse negócio? 30 pessoas? Aí nós dividimos, cada um deu uma oferta tal, todo mês dava tal e parcelamos, né? Acho que a parcela era eu não me lembro, meio pouco, eu sei que tinha um irmão que doou o aluguel dele. O valor que ele pagava era o aluguel dele. Um aluguel baratinho, que ele morava com a sogra, então ele pagava um aluguel barato. Mas ele estava sem recurso na época. E eu me lembro, assim, que ele deixava de pagar o aluguel para pagar a parcela do som. Ele falava, DG, pastor, esse aqui não tem dinheiro para pagar o aluguel, mas o do som eu vou pagar. Falei, Deus vai te honrar. Caramba. E ele pagava, tirava do aluguel e pagava o som. Aconteceu isso várias vezes com ele. E aí nós compramos um som bom. Até a gente foi orientar, não, compra só umas caixas. Eu falei, não, vamos pôr um negócio bom. Coisa boa. Coisa boa aqui, dentro da nossa realidade, é claro, né? E aí nós fizemos assim, terminamos a igreja e construímos. Foi nós que terminamos de construir. Pintura, pintamos do jeito que a gente queria. Aquela rampinha que tinha lá. Fez os banheiros do jeito que a gente queria. Acompanhou tudo. Aí a igreja ficou top, ficou bonita. Só que tinha um problema, a igreja balançava, mano. Quando você pulava lá, a igreja balançava tudo. Estremecia tudo. A vantagem era que balançava, mas não caía, né? Mas aí fizemos a igreja. Caramba, pastor. E aí, aqui o senhor ficou quanto tempo? 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. E quando eu completou 2 anos e 8 meses que eu estava aqui, recebi uma ligação para mim ir numa reunião com o pastor João. Eu fui, ele voltou com um desafio para você, baixinho. Falei, qual que é, pastor? Você assumir a subsede. Que é da Vila Nova. Aí quem tava lá era o pastor Giovanni. Eu falei, pastor, como é que é esse negócio? Você tem que assumir lá e tal, fez uma proposta. Só que você não pode levar ninguém. Falei pro cara, começar tudo de novo, hein, velho? Meus meninos tudo enraizado aqui, que as criançadas tudo junto. Eles tinham uma aliança, né, de amizade, os meninos muito bem envolvidos. E agora, como é que eu vou pra lá, pra Vila Nova? Rapaz, aí eu vou pra Vila Nova. Eu aceitei o desafio. Cheguei, conversei com a Carla, minha esposa, falei, meu bem, recebi um desafio. E aí, vamos ou não? Vamos. Então nós vamos. Aí fomos. Pra Batista Nascida, subsede. Caramba. Chegou lá, tinha umas 30, 40 pessoas lá. E lá cabia 1.100 cadeiras. A gente conversava, dava eco. Aí eu falei, meu Deus, onde eu me meti, meu pai? Que desafio louco. Aí vai eu trabalhar de novo. Imagina, uma igreja que cabia 1.000 pessoas. Ter 30. Ser 30, 40. Mas deixou a estrutura, pastor? Não, saiu tudo, pô. Caramba, cara. Então você teve que começar do zero de novo aquelas mesmo. cadeiras brancas lá, né? Que a igreja tinha aquelas cadeiras brancas. Ficou 600 cadeiras brancas lá. Só que assim, só tinha... Aí o pastor colocava as cadeiras só embaixo. Na frente ali. Só na frente ali, na parte perto do altar, do púlpito. E o resto ficava vazio. E sujo, cara. Grande demais. Cara. Foi, meu Deus do céu. Sozinho, né? Aí bate um... Foi uma família comigo, porque o pastor João liberou para essa família ir comigo. Aí eles foram comigo para lá.
Aí eles ficaram comigo. Cheguei lá, tinha já uma turma, né? Uma turma que não quiseram ir acompanhar a Batista Renascer lá na Goiás Norte. Uhum. Aí fiquei lá 5 anos. E aí deu um problema aqui na congregação, que esse irmão que ofertava o salário dele do aluguel, ele pediu pro pastor liberação para ir para lá. Que o meu culto era 5h30. Ele falou, não, deixa eu ir, que aqui é 7. Dá então tempo. Quando eu terminar lá, eu venho para cá. Ele falou, não, eu não quero você senão. Se você for para lá, já fica por lá mesmo. Então, tá falou, bom. então eu tô indo. Aí ele foi. Ficou, ele foi o primeiro obreiro daqui que foi. Ele teve problemas aqui, a igreja teve alguns problemas. Ela acho que ela dividiu 2 vezes. Com a minha saída, ela se dividiu. Saiu uma turma atrás de outros pastores e tal. O pastor saiu, levou o jovem, uma turma. Aí foi uns problemas que aconteceram aí. E aí, os obreiros daqui foram para lá. Aí começou. E eu fui no pastor João, falei, pastor João, tá vindo. Tá chegando gente aqui, lá do Jardim Guanabara, isso não é legal. Tem que ver o que tá acontecendo lá. Chegou mais um. Pra mim era bom. Mas eu ia lá e comunicava a ele, chefe. Tá chegando. Alguma coisa tá errada. Muitas vezes eu liguei. Aí por último, quem chegou foi o pastor Rogério de volta. Foi pra lá. E o pastor Rogério tá vindo pra cá. E não, eu que te mandei ele pra ir. Que deu um problema lá. Aí eu que liberei. Falei, então tá ótimo. E pra mim o pastor Rogério é companheiro, né? Parceiro, já há muitos anos. Parceiro de amigo mesmo. Lá o senhor ficou quanto tempo, pastor? 5 anos. 5 anos na Vila Nova. Aí entrou o desafio. Criatividade. Como é que enche essa igreja? Rogério, como é que vamos encher essa igreja? E é grande pra caramba. Aí eu mandei lavar a igreja toda. E as 600 cadeiras que estavam lá eu mandei distribuir. Mandei não. Eu espalhei ela pra dentro da igreja para ocupar espaço. Não quero ver espaço não. Aí o fundo do lá eu dividi, fiz uma cortina, coloquei cortina para dividir aí o espaço de festa, do café da manhã e de cá ficar as cadeiras. Então nós fizemos essa dinâmica para dar uma quebrada no eco, que dava eco mesmo. Aí deu aquela dinâmica na igreja, né? E aí começamos, café da manhã, escola bíblica, os trabalhos da igreja mesmo. Escola bíblica, café da manhã, que a gente faz até hoje. Só que lá nós começamos a fazer café da manhã. Por fim, eu estava fazendo café da manhã para quase 200 pessoas de manhã. Era muita gente, uma mesona. Cara. Aí atendia até quem passava na rua, tomava café. Os mendigos entravam, tomavam café. Os andarilhos, né, andavam. Pode tomar café? Pode, tomava café com a gente. Quem não gostava muito era o Paulo, trabalhava comigo. Ele que tinha que limpar o banheiro, os caras usavam os banheiros. Fazer bagunça. Ai. E lá demorou quanto tempo, pastor, para dar uma... Aí foi luta, cara, foi muito difícil. Foi para dar uma encorpada, aí começou a trabalhar, reunião de obreiro toda segunda, começamos a trabalhar com esses cultos. Aí conversei com o pastor Rogério, e aí o que nós vamos fazer? O pastor Rogério falou assim, nós decidimos, vamos fazer jantar para a família? Vamos. Aí começamos a fazer jantar, cada um contribuía, aí vamos fazer. Aí foi, só que era jantar, né? Eu fiz o primeiro jantar lá para a família, nós fizemos para acho que foi 160 pessoas. O programado, né? Aí foi 120. Sobrou. Aí... Não, isso mesmo, aí foi 120 pessoas. Só que tava a programação para 180, 160. Aí eu falei, vamos aumentar, pastor, vamos para 200. Aí foi mais 150, 140. Aí foi aumentando o número. Aí cada vez que a janta, chegava mais gente. Aí foi. O último jantar, nós gastamos 10 mil reais lá. Em um jantar, pastor? Num jantar, porque nós alugava mesa. Então era de 3 em 3 meses, aí eu joguei para 4 em 4 meses, 3 jantar por ano. Cara. O último jantar que nós fizemos lá, o cálculo foi 10 mil reais. Que alugava a mesa, né? Aí foi para 800 pessoas também. Caramba. Aí deu 700 pessoas no culto, cara. Assim, no jantar. Aí Caramba, já mudou a cara da igreja, né? Mas assim, congregados mesmo, no final das contas, nós estávamos com 450 pessoas. Aí já estava um grupo bom, pastor, né? isso em 5 anos, cara. Foi muito bom, cara. Foi uma experiência que nós tivemos, assim, de crescimento. Deus nos deu essa estratégia do jantar. E Deus fez com que o coração do povo
se abrisse, né? O coração do povo abriu para o evento e fluiu. Aí nós começamos a fazer reformas e tal. E foi dando certo. Caramba. Mas assim, a gente nunca teve muito dinheiro. Era na vaquinha, era todo mundo contribuindo, vamos fazer. E o povo assimilou e nós fizemos, igual assim, o último jantar nós fizemos para 800 pessoas. Para 800 pessoas. Gente. E mesmo assim fizemos algumas reformas no prédio velho, prédio antigo. Eu lembro que tinha um estúdio lá. Tinha estúdio, nós reformamos o estúdio, criamos uma igreja de criança. Nossa igreja de criança lá no sonho. Era top. É tudo muito bem organizado, né? O ministério organizado. Deixamos assim, quando a gente saiu de lá estava tudo bem organizado. Bem organizadinho. Ministério de criança, igreja de criança, louvor. Reformamos a parte do fundo, né, da igreja. Não ficou aquela coisa topíssima, luxuosa, mas ficou um certo conforto, bem organizado. A recepção ficou organizada. Sim. Então, assim, não era aquelas coisas de primeira como tinha na sede, né? Mas era bem organizado. Bem receptivo. Foi, assim, um tempo de crescimento. E nesse período a gente conheceu muita gente, que até hoje estão com a gente aqui, né? Já tem 12 anos que estão conosco, gente que eu cheguei estavam lá, que chegaram depois, que ficaram e estão com a gente até hoje. Muitos estão até hoje com a gente. A IBAC, se a gente for olhar para a história do senhor, até esse momento aí, a IBAC ela surgiu de pelejas, desafios. Desafios, né? Foi muita luta, né, pastor? Aí para vir novamente para cá, foi uma história louca também, assim, muito legal, de Deus. Por quê? Se eu já puder entrar... Já era a próxima pergunta aqui. Então, olha só, aí surgiu o projeto na Goiás Norte, não estava dando muito certo. O pastor já tinha ido lá um dia e tal. Eu tinha um projeto de construir um púlpito lá fora, assim, nas paredes fora, que era o pensamento nosso. Passei essa ideia para ele. O pastor tem vontade de fazer isso aqui, vai ficar top essa igreja quando a gente fizer isso. Ele falou assim: Estelei, eu vou ter que sair de lá, mas eu não quero... Ele deixou claro, eu não quero mexer com você. Eu não quero mexer aqui. Ele foi um dia lá, nós conversamos, tomamos um café. Ele foi lá ver a igreja, o prédio, falou assim: rapaz, eu não quero mexer com você. Eu falei: então, amém, pastor. Vamos orar. Aí ele me ligou um dia, era 5h30 da tarde, numa sexta-feira. Falei: Estelei, não tem jeito. Vou ter que mexer. 5h30, eu me lembro que eu tava vindo, não sei de onde, tava na BR. Você vai ter que sair de lá. Eu vou ter que voltar com a igreja pra cá. Lá não deu certo, tem que sair de lá urgente, eu tenho que sair de lá urgente. E você vai ter que sair daqui também. Nossa. Seu último culto vai ser esse final de semana aqui. Última escola bíblica, último culto. Isso eu já lembro. Aí, falei: vamos reunir então amanhã, pastor, pra gente conversar amanhã 10 horas? Vamos. Aí foi eu e o pastor Rogério. Falei: pastor João fez isso, essa proposta pra nós e tal. Mas vou fazer uma proposta pra ele. Pra nós ficar independente, porque já tinha essa conversa das congregações ficarem independentes, colocar no CNPJ. Independente, para as igrejas terem independência financeira. Aí eu peguei e falei pro pastor: já vamos orar, pastor? Se for de Deus, vai aceitar. Ele vai aceitar. E no caminho daqui para lá, foi eu e o pastor Rogério no mesmo carro, nós fomos orando, pedindo a Deus direção. Se for de Deus, o pastor João ia aceitar essa proposta nossa. Aí sentamos com o pastor João, ele falou assim: ó, vou te dar, você já tem 300 cadeiras, poltrona, vou te dar mais 100. E tudo que você tiver aqui nessa igreja aqui, você pode pegar, tudo é seu. Você pode levar com você, você pode ir para qualquer lugar de Goiânia, onde você quiser abrir uma igreja, eu vou te apoiar. Os membros que estiverem aqui, que quiserem ir com você, todos têm a minha bênção e tal. E vou te ajudar a abrir uma igreja, vou te apoiar. Você não vai sair daqui com a mão na frente que está atrás, não, eu vou te ajudar. Foi ótimo, pastor. Só que tem um porém. Ele: qual que é, baixinho? Eu falei: eu quero
criar um CNPJ independente, pastor. Não quero mais ficar para cima e para baixo, não. Já sou, não tenho mais idade para ficar abrindo igreja, começando igreja de novo, zero, tal. Ele falou assim, é isso mesmo que você quer? Eu falei assim, é. Ele, não, então tudo bem. Eu falei assim, eu quero voltar para o Guanabara. Eu poderia ter ido para qualquer outro lugar, né? Eu sempre tive no coração de abrir uma igreja no Alto do Bueno. Já até uma vez eu procurei, antes de ir para Batista, eu procurei um prédio lá para abrir e não deu certo, né? Tava querendo abrir uma igreja lá. Aí não deu certo, eu tinha vontade de ir para lá. E aí, eu falei, mas deixa eu voltar pro Guanabara, porque aqui tava meio... Tinha passado por alguns problemas, algumas divisões. O pastor que estava aqui era aposentado, morava... Saída pro Garavelo, morava muito longe, 25, 30 quilômetros daqui, não tinha condição de dar assistência aqui e tal. Não acompanhava. De acompanhar, eu falei assim, pastor, vamos fazer o seguinte, eu volto pro Guanabara. Ele, não, mas ali tem um pastor, vai trazer de volta pra sede, ó. Ele, não, então tá certo, você pode voltar pro Guanabara, pode pegar lá também as coisas lá e... Beleza. Aí deram posse pra gente aqui num culto de terça-feira. Lembro. Uma terça-feira. E aí o prédio não era adequado, né? Lá na Goiânia? Na Goiânia. Aí eu falei, não é aqui. Não é aqui. Não gostava muito do prédio, não tinha estacionamento, não tinha lugar. Isso na terça-feira. Gente, vamos morar para Deus não dar outro lugar, que não é aqui não. E isso, na despedida nossa no último culto, não deu tempo da gente ver os irmãos, cara. Voltando lá um pouco, né? Não deu tempo da gente ver os irmãos, não deu tempo de despedir, não deu tempo de conversar com os irmãos direito. Explicar, né? Explicar. Alguns irmãos até hoje, por incrível que pareça, domingo veio um irmão, depois de 7 anos. De lá? De lá. Caramba, que não sabia. Não sabia. Pastor, onde o senhor estava? Te achei. Depois de 7 anos, cara. Caramba, ele veio. Pastor. Gelmar. Veio no culto domingo, cara. Mas foi devido àquela... nessa época eu já estava e foi... Não, foi punk. Nós saímos... Eu lembro que acabou o culto de domingo, vamos embora desmontar a igreja. Eu preguei domingo sobre a saída do Egito. Nada, a comparação. Só uma... A gente entender como é... Só analogia, só pra gente entender a pressa. Eu tive que sair às pressas, né? De lá, assim, correndo como se fosse um fugitivo. E desmonta aqui, por causa da estratégia que o pastor João tinha montado, e também o pastor João não tinha o que fazer. Não tinha para onde ir. Era alternativa. É a única alternativa. Mas a gente sentiu assim, nós estamos saindo, aí teve aquela sensação como o povo estava saindo do Egito. Já dorme de sandália, já janta de sandália. Você vai comer a Páscoa de roupa de sandália, pronto, que quando o anjo da morte, você tem que sair. Correr. E assim a gente saiu, não deu tempo, muita gente que falta culto, não deu tempo de ver os irmãos, vi depois, encontrei com outros depois. Então a gente saiu assim. Aí quando chegou na terça-feira que me deu posse, aí já veio um grupo de lá. Aí o pastor João foi lá, deu a bênção. Quem quiser acompanhar, esta eu acho que é a melhor bênção que a gente recebeu no nosso ministério. Quem quiser acompanhar o pastor Esterley, está todo mundo abençoado. Todo mundo está liberado. Importante. Quem quiser ir, vai. Então sempre foi uma preocupação que eu tive de nunca sair do ministério com nódoa. Rebeldia, criar uma nódoa no ministério, uma marca negativa. Eu tive a oportunidade de abrir uma igreja na cidade que eu estava, que os empresários reuniram quando eu saí em 2005, que eu vim embora para Goiânia de novo. Um empresário bem sucedido lá me chamou, falou, pastor, tô sabendo que você está indo embora, vem apacentar a gente, aqui tem um grupo seleto de advogado, de médico na minha casa, de empresário, nós estamos aqui 20 pessoas, o que entra aqui de dízimo já sustenta o senhor e nós já abrimos uma igreja. Tranquilo. Eu falei para ele assim, eu não posso fazer isso, irmão. Se eu abrir a igreja aqui na sua casa, o povo lá da igreja vão vir para cá, e eu não quero carregar isso na minha vida não, cara. Prefiro ir embora, quer dizer, eu vim embora, abrir mão desse sustento, e eu vim embora sem salário. Não gerar divisão. Para não gerar divisão. Então voltei para Goiânia sem salário, sem nada, sem perspectiva nenhuma. Sem perspectiva de ministério, e abri uma igreja de novo na minha casa. Quer dizer, mas não fiquei lá para não dividir a igreja. Gerar conflito. E aí veio a mesma coisa de novo, né? Assim, então foi muito importante o que o pastor João fez por mim. Tenho muita gratidão a ele do que ele fez.
porque ele não me deixou sair de mão vazia como saí da outra cidade. Pelo contrário, quem quiser acompanhar o pastor, Pode ir. me deu os instrumentos, me deu poltrona, me deu som de qual me deu as coisas que até hoje a gente tem. O pastor João nos abençoou e o mais importante, ele deu a bênção verbal, né? Diante de todos, a bênção foi pública. Quem quiser acompanhar o pastor Estelei e o pastor Rogério, está todo mundo abençoado. E aí nós voltamos para o Guanabara e partimos. Isso, aí quando foi na terça-feira a minha posse, voltando à conversa, na terça-feira foi a minha posse, na quarta a gente saiu para procurar prédio. Aí a pastora Rose falou assim, pastor, aqui perto da chácara do pastor Melvaí aqui tem um prédio, eu vi ali na Juiz de Fora, uma casa de eventos e tal, fechado. Ah, Rose, não sei se dá certo, eu rodei. Aí a pessoa de lá que trabalhava com o pastor Rogério era amiga da dona. Aí conversou com ela na quarta, marcamos uma reunião. Na quarta-feira mesmo, deu certo marcar a reunião com a mulher. Quando foi quinta-feira, a gente estava com a chave na mão, onde nós estamos lá no prédio. Aí quando foi domingo, já foi o culto, já estava lá para celebrar o culto. Quer dizer, aqui na Goiânia só foi o culto de posse. Terça, só de posse, só para tomar a posse. No domingo a gente nós já estávamos no prédio onde nós estamos agora, que é onde a gente quer comprar, né? Então, assim, foi milagre, né? Milagre de Deus. Eu lembro que nessa época, quando teve o culto ali na Avenida Goiânia, e veio um grupo bom de pessoas... 90 pessoas. Já lotou. Né? E eu já fazia parte da liderança do louvor, bateu aquela, né? Falou, cara, não vai suportar. Até porque dentro do prédio, meu Deus... Ecoava igual... Não, e dentro do prédio, além de ser pequeno, né? O prédio ser pequeno, e dentro do prédio ainda tinha uma sala na frente que tinha um restaurante japonês. De comida japonesa. Quem aguenta um cheiro daquilo lá, cara? Qual pastor que aguenta dirigir um culto com cheiro de comida? Acho que pastor não... Não dá certo, não, pastor. Não dá certo. Vai querer acabar o culto mais cedo. Não, acabaria... Ninguém ia prestar atenção na mensagem. Mas eu lembro que o achado, né? Desse ponto onde nós estamos hoje foi uma coisa assim... Foi Deus. Não foi normal. Foi sobrenatural. Sobrenatural. Porque... Resposta de Deus. Lá era um espaço, pastor, ativo ainda, não era? Era ativo. Eu cantei num casamento naquele espaço. E a mulher foi, assim, muito generosa, com o coração extremamente aberto. Que mulher maravilhosa, né? Dona do prédio. Deus prepara certinho. Ele falou, não, eu quero vender. Até hoje nós estamos tentando. Até hoje a gente está orando para isso. Ô pastor, e aí então nasceu a IBAC. E aí a gente entra num novo ciclo, novos desafios. Novos desafios. Né? Nesse momento, pastor, quando foi ali para montar a IBAC, para o senhor qual foi o maior desafio? Rapaz, o maior desafio foi colocar as pessoas nos seus devidos lugares, né? Assim, até fisicamente. Organizar a casa novamente, porque quando veio 80 meninos. Nós tínhamos 80 crianças. Não tinha aquelas salas ainda. Poxa, onde era a minha dificuldade, quando eu olhava para as crianças, assim, vou perder essas crianças, cara. E assim, é o choque que eu tive. As crianças vieram conosco. Quando elas vieram... Eu lembro que a gente trazia ônibus, né, pastor? Trazia ônibus, vinha um ônibus da Vila Nova, vinha cheio de menino. Mas chegava lá onde nós íamos para esses meninos. Quer dizer, a gente comprou um container para fazer berçário. Fizemos o berçário. Aí compramos 2 tendas, colocamos no estacionamento para montar. Mas não deu certo. Era criança jogando pedra, que lá é brita, criança jogando pedra na cabeça do outro. Todo culto chegava uma criança chorando, cara. Chegava uma criança chorando lá com uma cabeça machucada que quebrou. Ou então a lâmpada que tinha quebrado. A pastora Rose, tadinha. Mas o pastor André ficaram loucos. E a nossa dificuldade foi essa, porque veio muita gente. O nosso primeiro culto lá foi 320 pessoas. Caramba. Na ceia, que a gente tinha o costume de jantar todo mundo juntos, dava 350 pessoas. Todo mundo jantava ali naquele meio. Eu nem sei como aquele povo comia lá. Comia dentro da igreja, comia lá fora, sentado.
Falei, meu Deus do céu. E agora? Porque mudou o desafio, né, pastor? Antes só começava do zero sem ninguém. Agora só começou do zero com muita gente. 300 e poucas pessoas, mas onde colocar essas pessoas? Alocar todo mundo. Mas assim, todo mundo alegre, feliz. A gente sabia também que era uma coisa que a gente carrega, a gente sabia. Tanto eu como o pastor Rogério, nossos pés sempre foram muito no chão. Nós dois conversávamos muito. A conversa até hoje, né? Pastor, a gente sabe que os primeiros meses mas tem de ajuste. É ajuste também, sim. Tem muita gente que vem empolgado com aquele negócio, ou volta ou vai para outro lugar. E foi, primeiro mês, pastor, a gente não vai poder ficar aqui. Pastor, teve um que não ficou com a gente, porque tinha medo do Guanabara de roubar a caminhonete dele. Falei, não, mas tem estacionamento aqui. Não, pastor, eu tenho medo daqui. Que é perigoso. E era um cara, um baita de um ser humano, sabe? Esse cara que gostava da gente, que até hoje, se eu ligar para ele, né? Tá disponível, um cara muito generoso, abençoador, assim, que ajudava a gente com a chácara, que tinha uma chácara para fazer evento para as crianças, acampamento. Nunca cobrou nada, pelo contrário, podia falar que ele desmarcava tudo para a igreja. E ele não quis ficar com a gente por causa dessa... violência do Guanabara. Ele tinha medo, e o Guanabara era violento mesmo. Naquela época era meio tenso. Né? O Guanabara era violento mesmo, né? Naquela época aí. E apesar que já tinha dado uma acalmada, né? Mas mesmo assim, eu falei, não, amor, tranquilo. E ele falou, não, pastor, aqui eu tenho medo. E ele andava numa caminhonete nova, zerada, né? E ele não ficou com a gente. Caramba. E outros que não ficaram também pela distância. Gente que tinha dificuldade de dirigir. Durante o dia dirigia. Mas à noite ele já não gostava de dirigir. Então, série de conversa. E nessas saídas, pastor, bateu uma preocupação, falou, opa, peraí, tá? Será que o povo vai me abandonar? O senhor chegou a se preocupar nesse primeiro momento? Porque chega aquele monte de gente e aos poucos vai... Não, essa preocupação até que essa maturidade a gente sempre foi... Essa maturidade emocional. Não é nem maturidade espiritual, essa maturidade emocional. Como eu já vinha de outras experiências, né? Eu estava calejado. Já estava um pouco calejado nisso. Mas eu tenho um problema. Eu me apego às pessoas. Então, o problema não era nesse sentido. Perder a pessoa. Era o sentimento de, poxa vida. Não vou mais ter contato com as pessoas, não vou ter mais relacionamento. Isso muda muito, né? Muda tudo. Alguns mudam que nem ligam mais, nem perguntam. Então, isso de certa forma, foi ruim. Mas, assim, a gente também estava preparado emocionalmente para que isso iria acontecer. Já sabia, né, pastor? E que isso acontecer. Mas o que foi mais punk, mais assim, como diz o pastor Mel, mais punk, foi a pandemia. Nossa. Né, cara? A pandemia freou a gente. Ficamos na live por muito tempo. Eu não sei o que os outros pastores estão fazendo aí para encher a igreja. Mas na pandemia a gente viu igrejas sendo fechadas, né, que nunca mais se abriram. A gente conseguiu subsistir. A gente conseguiu sobreviver naquela pandemia. Nunca pagamos nenhum aluguel atrasado, nenhuma água, nada, graças a Deus. Nunca faltou nada na pandemia para nós. A gente ficou muito tempo só com live. Foi só live. Aí descobrimos uma live, Aí foi bom que a gente descobriu. O digital surgiu, né? O digital apareceu. Bombou, né? Mas esse período foi ruim para mim. Você chegava lá, teia de aranha. Incertezas, né, pastor? Aí fazendo só as lives aos domingos e tal, segunda live da leitura da Bíblia, terça live não sei de quê, aí tinha na sexta-feira outra live, e aí domingo era o que foi preocupando, que não tinha mais qualidade. As coisas foi caindo na qualidade. O ânimo, né, pastor? E a gente também não estava com recurso financeiro para investir em qualidade de live, essas coisas. Uma das lives boas que a gente tinha, que era a leitura da Bíblia, que era com o Fabiano Abreu, né? Uma live boa, que eu gostava da segunda, né? Da segunda leitura da Bíblia. E a pandemia foi... Deu uma freada. Cara, a pandemia foi triste pra mim. Foi legal, não. Eu imagino. Porque assim, se chegar na igreja... Pô, antes estava... Não poder, aí você olhar, poxa vida, poucos dias atrás... Foi que ano que a gente veio pra cá, pastor? 2018. Foi, 2018. O Guanabara 2018, pô. 2 anos depois, quando estava caminhando bem. Não foi nem 2 anos depois. Foi até menos, né? Foi... E querendo ou não, refletiu muito na igreja. Março de 2020, né, cara? E refletiu muito depois da pandemia. Aí a igreja sofreu, né?
Eu acho que quem sofreu mais foi assim, mesmo que tinha muitos irmãos, pouca gente perceberam isso. Ou alguns perceberam, que estavam mais colados em mim, perceberam. A gente estava vendo o movimento, mas mesmo assim eu não estava feliz. Porque você não conseguia mais arrebanhar todo mundo. Não conseguiu mais trazer todo mundo de volta. A pandemia, eu acho que... Eu falo da nossa igreja, né? Eu não sei o que está acontecendo aí fora, mas a pandemia para nossa igreja foi assim, como uma igreja nova, né? Era uma igreja que tinha acabado de... Foi uma igreja, um teste de fogo. Por quê? Os que ficaram, que amavam a gente. Amavam a gente, amam a gente, eu, pastor Rogério, a liderança, porque não foi fácil. Era igreja nova. Ainda estava passando um processo de empolgação, de irmãos que vieram... Aí bem na hora que estava no ápice da empolgação... A gente tinha muitos ministérios estabelecidos, né? Ministério da Família, Ministério de alguns dos cursos da Universidade da Família estavam implantados, né? Mas aí na pandemia não pôde implantar. Aí tinha uns que não queria fazer online, né? Que lançaram os cursos online da Universidade da Família. Aí os que estavam comigo, tinha uns que não queriam. Não, pastor, não funciona, eu gosto de ter irmão, mas começa. Vamos fazer lá. pra... Então, assim, não deu certo. E aí a gente perdeu, né? A gente perdeu mais um desafio, né? Mais um desafio, passando por mais uma prova. Então, assim, em 7 anos, a gente tem... É como um carvalho mesmo. Por isso que eu coloquei o nome Carvalho de Justiça. A gente passou... Ou então, como eu vou usar uma árvore aqui que é muito conhecida no Goiás, que é o piqui, né? O pé de piqui, o piquizeiro. Ele resiste ao fogo. Passa o fogo no sertão, não. Passa o fogo no pasto lá. No cerrado goiano. E logo ele brota de novo. Ele tem uma casca que ele protege e tal. Então a gente criou essa casca. A pandemia veio para fazer isso. Criar essa casca, essa resistência. Né? Era uma igreja nova, mas já pegou logo, foi um fogo, né? O fogo do Covid, da pandemia. Paulada de uma vez, né, foi de uma vez, assim. Pra mim não foi legal, não. Emocionalmente, pra mim não foi legal. Chegar lá e ver a igreja. Vazio. O certo é que os cultos de terça-feira nunca mais foram os mesmos. Que era o culto que tinha 120 pessoas. Era bom. Né? 110, 120, 130. Agora tava com 30. Então, você vai fazer o quê? Bate um... Pastor, uma pergunta, que aí o senhor vai ter que abrir o coração com a gente aí agora. 7 anos de ministério, né? E principalmente nesse primeiro momento. Algum momento, em algum período, uma dificuldade, passou perto da IBAC não existir? Nunca. Cara, eu penso assim, Felipe, esse pensamento nunca assim... Nunca passou pela minha cabeça de desistir. Depois da IBAC? Não, assim, de desistir... eu já pensei em abrir empresa. Eu já pensei em abrir um outro mecanismo para mim sobreviver melhor financeiramente. Porque hoje o que entra a gente investe na igreja. Né? Então eu deixo às vezes de investir em mim para investir em áreas da igreja. Alguns pensam que a igreja é muito rica, mas não é, né? Então, assim, a gente deixa de investir na nossa vida. Eu poderia ter um salário melhor, então eu deixo de investir em mim, no meu salário, para investir em áreas da igreja que precisam. Mas pensar em desistir, eu acho que o grupo que a gente tem, a igreja que a gente tem... Coeso, né? É assim, se acontecer alguma coisa, a gente reúne debaixo de um... Para mim, a gente reúne debaixo de uma árvore. Um pé de manga ali resolve. Você entende? Se a gente fala assim, hoje nós vamos lá para baixo, nós vamos lá para debaixo da ponte. Bora. O povo vai. Porque criou esse vínculo, entendeu? Então não tem esse nunca passou pela minha cabeça, tipo assim, a gente pode pensar o seguinte, se acontecer alguma coisa, a gente reúne em si mesmo, em qualquer lugar. Vai lá e resolve. Entendeu? Não tem esse pensamento nunca passou pela minha cabeça, não. Isso é muito bom. Porque, assim, a gente é uma igreja que passou pela pandemia, que a gente sobreviveu. Na pandemia. Né? E depois da pandemia ainda aconteceu uma coisa. A gente estava no culto na igreja orando,
na terça-feira, geralmente era o pastor Rogério, mas nesse dia o pastor Rogério não foi, acho que estava viajando. E aí eu ouvi a voz assim, chegou o momento de um vento novo na igreja. Caramba. Falei, caramba, isso depois da pandemia? Depois da pandemia, Deus vai fazer um milagre aqui. Aí Deus vai fazer um milagre, né? E até eu falei para os irmãos, vamos orar porque Deus... Eu lembro de você falar isso aí. Deus vai fazer tá vendo um vento novo para a igreja. Rapaz, o vento novo foi o seguinte. Aí começou um pastor sair, um pastor... O vento novo foi só problema. Aí começou um pastor, eu não estou concordando com isso, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom. Né? Teve uns que saiu, virou as costas, nunca mais nem... E foi embora. Aí começou, O vento foi tirando gente. E acho que tirou gente para crescer, sabe? Então saiu pastores estratégicos, né? Como o pastor Melvaí, o pastor Anéia, a gente sente falta deles, são pessoas estratégicas, eram e são no reino de Deus, né? Então assim, aí eu falei assim, meu Deus, o que isso está querendo fazer? Mas como a nossa vida, a vida da minha família, o conceito que eu tenho sobre Deus, sobre igreja, aí eu lembro assim, quando a gente passa por essas crises que passou, eu falo assim, você já começou a igreja com 3 pessoas. Que dia que te faltou alguma coisa? Tá hoje. Entendeu? Que dia que te faltou alguma coisa? Então assim, esse pensamento assim de... O senhor criou uma dependência, né, pastor? O senhor sabe que... Não tem essa preocupação, entendeu? Essa preocupação eu não tenho. Eu sou bem tranquilo em relação a isso, em falar assim, igreja, deixar de... Não tem como pensar nisso, não. Acho que é mais... A gente tá para avançar. A igreja agradece. A igreja agradece nesse sentido, né? Sim. Porque, assim... Eu me sinto amado pela igreja, né? Eu me sinto amado pelos irmãos. Tem coisas que os irmãos fazem por mim, assim. Irmãos simples, que às vezes nem tem condição, chegam em mim do nada, para pastor, isso aqui é pro senhor. Eu tenho irmãos assim que, igual esse dia, chegou um lá com uma abóbora. Eu vi essa abóbora lá embaixo da... Cara, eu me sinto amado, velho. Sabe, assim, uma coisa que não tem explicação. O irmão tá viajando, viu uma abóbora, pô, lembrei do meu pastor, vou levar para ele. Pô, cara, não tem valor. Cara, isso... Não tem preço, né? Não tem preço. Então ele já sabe até do que eu gosto, né? Então é se tiver de reunir com esses irmãos, assim, gente, aqui fechou, vamos fechar o prédio, a igreja não fechou o prédio, nós estamos reunidos na rua. Vamos caçar Não tem, hoje não tem essa preocupação. O senhor seria correto afirmar aí que hoje talvez o senhor esteja experimentando a melhor fase do seu ministério pastoral? Com certeza, é um dos melhores momentos da minha vida agora, assim, em termos de ministério, porque a gente... eu não tenho medo de virar as costas para os irmãos. Se fizer algum comentário positivo ou negativo, eu sei que fazem porque me amam. Uhum. Entendeu? Então, virou família, né, pastor? É família. A nossa igreja, na verdade, é uma família. Para mim, é minha família. Então... E o que eu sou aqui, eu sou lá em qualquer outro lugar, eu sou com a criança, sou com o adolescente, sou com... Então, é o melhor momento da nossa vida. Por quê? Porque a gente está estabilizado no sentido assim, a gente está sonhando agora, né? Uhum. De comprar... Agora chegou a hora da gente pensar em comprar o prédio, em comprar a chácara onde está o Ministério Infantil, Agora chegou a hora da gente pensar nisso. Acho que é a hora de nós lançar esse desafio para nós começarmos a orar, para Deus nos dar isso virar. Porque a igreja está consolidada, né? A igreja é consolidada. A igreja é consolidada de pessoas, de amigos, de irmãos. Os que estão ali, os que permaneceram, que resistiram o vento de Deus, são aqueles que amam a gente. Então, é um momento bom para mim. É assim, como eu disse para você, de irmãos que lembram de mim de uma abóbora. Cada coisa inusitada, de criança que chega lá, pastor, eu fiz para o senhor esse desenho aqui. Eu escrevi uma carta para o senhor. Esse dia eu cheguei lá, tinha uma menina que escreveu uma carta para mim.
Aí eu olhei, cara. olhei a carta, tava só cheio de rabisco, foi muito obrigado. Entendi então, tudo. Cara, não tem preço, isso não tem preço, entendeu? A criança lembra de mim, o adolescente lembra de mim, alguém que viaja, vai lá na praia, chega lá atrás, o pastor, eu lembrei do senhor, traz uma lembrancinha, um chaveirinho, poxa, não tem preço, cara. Isso nada paga. Nada paga. Pastor, olhando esses 7 anos de IBAC, qual que é a lembrança mais marcante que vem no seu coração? Um momento marcante. Eu acho que foi assim, a constituição, né, da igreja. Porque tanto eu como o pastor Rogério, nós dois já orávamos. A gente nunca passou isso para a liderança nossa, né? Eu e o pastor Rogério, às vezes nós já suportamos alguns solavancos, né? Então a gente conversava. Nós dois conversávamos sobre essas questões de igreja e a gente orava. Nós oramos alguns momentos sobre isso. Então a constituição da igreja foi uma realização. Foi uma realização. Assim, agora nós vamos construir uma igreja. Certo é que, assim, eu e o pastor Rogério, o que ele falar para mim está falado. Então, se ele subiu lá e ele deu bronca, é ele que falou. E se chegar em mim e falar assim, pastor, tá errado, cara, eu abaixo a crista, o senhor tá certo. Bora. Então, assim, a gente tem esse vínculo muito forte de amizade, que ele tem essa liberdade, né? Então, por quê? Porque nós dois sonhamos com isso juntos. Nós orávamos para que isso acontecesse no momento e na hora certa. Então, o obreiro nunca ficou sabendo dessas reuniões que eu tive em particular com ele, sobre essa questão da gente orar e a hora certa da gente constituir um ministério, né? A gente orava, compartilhava isso, mas não também... então, assim, esse momento de constituir a igreja, né, de começar... Até porque é uma decisão... foi uma decisão difícil de se tomar, muito ruim, porque a gente, assim... A gente estava saindo da Batista Renascer, que é uma igreja de referência. Eu também era muito amado pelo pastor João, pelos obreiros, tinha muito respeito pelo pastor João. O pastor João sempre me respeitou muito. Até algumas pessoas não entenderam isso, algumas até acharam que eu estava traindo ele, mas nunca o traí, nunca passei a perna nele, nunca lesei. Tanto é que veio debaixo de bênção, né? Nunca lesei ele em nada, assim, eu sempre o considerei, e eu o considero muito demais, assim, no sentido de amigo, porque ele me abraçou. A questão era que só que eu precisava de ficar quieto, né? Eu não poderia mais ficar rodando para cima e para baixo, que eu não era mais um... Quando a gente começou, eu tinha 51. Fincar raiz, né, pastor? Eu tinha 51 anos, agora eu tenho 58, né? Então não era mais uma criança de ficar rodando, eu só expressei isso para ele. Então ele entendeu. Então um dos fatos melhores da nossa vida aí foi essa constituição da igreja. Sabendo que a igreja tem esses ventos. Normal. Que é normal. Então a gente, voltando à pergunta sua, tanto eu como o pastor Rogério, sempre com o pastor, eu ia nele, né? Ele é meu para-raio. Vai, pastor, rapaz, o que eu faço, hein? Ele, pastor, nós estamos no caminho certo. Tá caminhando. Ele sempre falou para mim assim, o pastor Rogério, graças a Deus, é muito inteligente nessa questão. Pastor, nós estamos no caminho certo. Então isso me tranquilizava. Eu vinha lá da casa dele, ou do escritório dele, lá do Ceasa. Eu vinha tranquilo para casa, porque, graças a Deus, a gente está no caminho certo. Pronto. Caminhando. Então isso me traz uma satisfação também pessoal de saber que a gente está no caminho certo. Bênção. Pastor, agora um momento diferente. Nós preparamos um momento especial. Eu queria que o senhor pegasse esse fone de ouvido aí. E o senhor vai... Minha voz ficou bonita aí, não ficou, pastor? O rapaz ficou clara. Eu nunca falei pra mim, eu mesmo me ouvi. É bom, né? É bom. É bom. Agora eu entendi o que quer falar pra dentro, igual o rádio. Igual a rádio. Pastor, o senhor vai olhar agora para essa tela aqui, que a gente tem uma pequena mensagem para o senhor aí. Carlos, quando quiser. Eu conheço o pastor Serlei desde 1997, quando ele era obreiro e pregador de um projeto chamado Movimento Jovens Livres. Foi bem antes dele ir para o Maranata. E nessa época ainda ele tinha o cabelo pretinho ainda.
Pastor Esterley, ele é pai, né, irmão? Acho que não é só meu pai. Pastor Esterley deixou vários filhos espalhados nesse Brasil. E ele é irmão, companheiro. Sempre quando precisei, ele sempre teve. É um amigo dos meus filhos, sabe? É um companheiro. Ele não é somente o pastor. Ele é um irmão, ele é pai. E na coroa dele tem muita pedra. Pastor Esterley, eu quero te desejar toda sorte de bênção. É um prazer estar aqui, é um prazer te homenagear. Às vezes não tem nem palavras, porque o senhor é tão grande, mas tão grande, que falta palavras. Mas fica aqui meu abraço, e eu acredito que Deus é contigo e sempre será. Pastor Esterley, eu conheci ele em 1998 no Encontro dos Jovens Livres. Era um retiro de carnaval. Pastor, não tem palavras para dizer o carinho que eu tenho por ele, né? Primeiro como amigo, né? Um cara sensacional, um coração enorme, né? Pastor é um homem de Deus, né? Um homem que no dia a dia, a gente que convive com ele, sabe o quanto ele é, o que ele representa e o que ele é para as pessoas, né? Mais uma vez repetir, um cara de coração enorme e nos ajuda a realizar nossos sonhos, não deixa nunca a peteca cair, sempre com conselhos, não, vai dar certo, é isso mesmo. Quero te agradecer, pastor, por tudo aquilo que tu é, por tudo aquilo que tu faz, e eu tenho você no meu coração, não só como um pastor, mas como um amigo. Te desejo sempre, vou te desejar sempre, que Deus continue te abençoando e te usando cada vez mais na minha vida. E em todas as vidas que chegarem a ti. Eu e o pastor Esterley, nós temos uma história assim, ministerial. Nós somos egressos aí da Assembleia de Deus, né? E nos encontramos em outro ministério chamado Movimento Jovens Livres, no qual o pastor Esterley sempre conta as experiências dele de seminário. E eu lembro ali nos idos de 1992, nós participamos ativamente ali de algumas gincanas. E eu lembro que nessa época, nesse ano de 93, eram sempre 4 grupos. Nós tivemos a felicidade de sairmos vencedores dessa gincana. E a palavra dele foi a seguinte: eu quero transferir todos os meus méritos para Jesus. Uma coisa que eu sempre falo, né? O pastor Esterley, antes dele ser pastor, ele sempre foi meu amigo. Pastor Esterley, Deus te abençoe, Deus abençoe sua esposa, seus filhos, sua geração, o seu ministério. Eu falo assim, com toda sinceridade, que Deus tem te usado para me abençoar, não só a minha vida, mas a minha família, como várias pessoas, né? E o seu testemunho de vida, ele precede, né? O seu testemunho, o modo como você se comporta, o seu compromisso com a palavra de Deus, pastor, é louvável. E eu acredito que só mesmo Deus para te recompensar de maneira 10, 100 vezes mais daquilo que você está plantando. E eu sei que você vai levar muita gente para o céu junto com você. Obrigado por você ser essa pessoa simples, essa pessoa acessível, essa pessoa que está com a gente, que quer ser amigo, né? Que não quer estar separado, mas que quer estar sempre junto. Eu tenho a figura do pastor Esterley de coração como pai. Ele é uma referência para mim, sabe? Assim, de pastor, de homem, de pai, com a família, com a igreja. É algo assim, eu tento ao máximo espelhar no ministério, sabe? O amor que ele tem pelas ovelhas. Eu falo, meu Deus, eu não consigo amar tanto as ovelhas. Eu vejo o amor que ele tem pelas ovelhas e eu
eu chego lá. Ele é um pastor que ele se mistura no meio das ovelhas. Então, assim, não é aquele pastor que a gente enxerga lá no altar e a gente não tem o contato com ele. É aquele pastor que você realmente pode estar junto com ele. Então, assim, eu enxergo ele dessa maneira, um pastor acessível, um pastor que você pode estar junto com ele. Meu pastor, eu quero agradecer ao Senhor pela companhia, pela solidariedade, pelo companheirismo assim que o Senhor sempre teve comigo, com a minha família, com a igreja, com o meu ministério, com meus sonhos, sabe? Sempre estar junto, sempre aquilo que a gente precisa. O Senhor fala, não, minha filha, vamos lá. Não é só comigo, é com a igreja. A igreja, o Senhor responde à igreja. Então eu quero assim agradecer por isso. Eu quero louvar a Deus nesse momento por esse tempo que eu pude estar ao seu lado, pastor. Eu espero sim, eu sempre te falo isso, que eu vou com o Senhor até onde o Senhor for, para onde o Senhor for. Então, assim, gratidão ao Senhor, tá? A sua família, por tudo que vocês têm feito, a minha casa, a minha família e, é claro, a família Ibac. Nós amamos o Senhor, tá? Um beijo. Quando eu cheguei na Batista Renascer, e tinha saído de uma outra igreja ao qual eu pastoreava, e um belo dia, presidente, pastor João, ele deu uma oportunidade para um pastor pregar, e eu não conhecia o pastor Esterlei, e a igreja era uma igreja grande, então eu estava lá no fundo, e eu olhei aquele cabecinha branca subindo, rapaz, todo engomadinho. E eu falei, rapaz, ele não vai dar conta de pregar não, porque para mim ele já tinha uma idade meio avançada, mas era porque de longe. E eu olhei para a Sheila e falei, Sheila, esse cabecinha branca aí não vai dar conta de pregar não, mas a história começou por aí. O primeiro dia que eu vi o pastor Esterlei na minha vida foi esse dia. Desse dia até a gente estar junto foi questão de 2, 3 meses, foi quando ele veio para Guanabara, e na segunda, terceira reunião, lá na casa do Silvestre, eu comecei a frequentar. E de lá até hoje. O pastor Esterlei, ele tá comigo em tudo. Esses quase 16 anos aí. Poxa vida, como é que eu vou falar? É meio difícil viver sem ele, hein? Rapaz, é porque é uma coisa que deu uma ligação tão boa. E nunca tivemos problema, pastor Felipe. Nós nunca tivemos problema. Nunca tivemos uma discussão, nunca tivemos... É até meio complicado falar assim, mas ao mesmo tempo bom, né? Então é uma coisa que para mim, o pastor Esterlei, ele é meu amigo, meu pastor, né? Meu companheiro, meu parceiro, a família dele é minha família. E eu sei que a minha família é a família dele. Então, não pretendo ficar longe dele, não. Eu não conheci o pastor Esterlei em um ambiente de igreja. Conheci o pastor Esterlei no futebol. Era um jovem adolescente que sonhava em ser um jogador de futebol e o filho dele jogava junto comigo. Então, o primeiro contato que tivemos foi o pai de um amigo que jogava futebol. E então eu vejo que foi algo muito programado pelo céu, sabe? E aí entramos em contato, conversamos e ele fez o convite para que eu trabalhasse e servisse no ministério com ele. Então ele nunca tinha me visto pregar, cara. Ele não sabia quem eu era, ele não sabia minha história, ele não sabia minha vida, mas era um homem que olhou para um jovem e falou, eu vou investir nesse garoto, eu vou cuidar dele, eu vou amá-lo, eu vou abraçá-lo e eu vou fazer dele um grande pastor. Paternidade é a palavra que define quem é o pastor Esterlei, porque realmente ele assume o papel de pai mesmo sem ser o pai literalmente de sangue. Então, definir o pastor Esterlei na minha vida pessoal, ministerial, para a igreja, eu falaria paternidade. Paizão, obrigado. Obrigado por acreditar em mim, no meu propósito, por confiar muitas coisas da Ibac hoje em uma pessoa tão jovem, com tão pouca experiência, mas por me amar.
Obrigado por cuidar de mim, por me respeitar e valorizar a minha história. Eu falo que em 2 anos que eu sirvo com o Senhor, muito do que eu sou, eu devo a Ti. Pela Sua sabedoria, pelo amor. Se eu pudesse ser um pastor com pelo menos 10% daquilo que o Senhor é, eu faria uma grande diferença no reino de Deus. Muito obrigado, meu paizão. Eu amo a sua vida. O Westerley pastor. O Westerley, eu falo que ele não tem corpo, ele tem coração. Ele respira ministério. Ele respira alma. E ele tem um amor. Ele tem um coração assim de servo, de chamado, de pastor mesmo. Então assim, ele não tem tempo ruim, sabe? Se você ligar para o Westerley de madrugada pedindo um conselho, o Westerley vai levantar e vai te atender. Então ele é um pastor assim que eu admiro demais. Ele realmente, depois que eu conheci como pastor, eu fui entender a palavra que Deus tinha me dado em relação a quem seria meu esposo, um homem segundo o coração de Deus. Bem, eu quero te dizer, meu bem, que tudo isso que está acontecendo, né, 7 anos, fechamento de um ciclo, ano do recomeço, porque eu creio que agora está apenas começando. Seu ministério, quanto igreja e BAC, né, chegou o seu momento de crescer. Você já cresceu muito para baixo. Eu acho que chegou o momento de você começar a crescer para cima, e que Deus te dê muita sabedoria, que Deus continue abastecendo esse coração enorme que você tem, com tanto amor, com tanto respeito que você tem pelas pessoas, e que você continue com esse coração de servo que me faz te admirar todos os dias, um servo segundo o coração de Deus, e que eu sou muito privilegiada poder estar junto de você. E conte comigo, conte com a nossa família, porque nós te amamos muito. Você é muito especial para nós e muito especial para o Senhor. E aí, pastor? Rapaz, na verdade eu não me sinto assim tudo, não. Eu me sinto que eu sou essa Coca-Cola toda aí, não, moço. Eu sou muito exigente em algumas coisas, sou muito impaciente, eu tenho um temperamento muito forte. O meu dia a dia, sou muito acelerado nas coisas, assim, às vezes eu tenho que tirar o pé do acelerador, porque sou inquieto no sentido de energia, sabe? E às vezes as coisas, quando não saem do jeito que eu... É nem só que eu quero, é do jeito que as coisas têm que ser. Eu não fico quieto, não. E isso me chateia, porque é uma carência que eu tenho de... É o alvo que eu tenho que me melhorar, sabe? Eu sou insatisfeito com algumas atitudes que eu tenho, nesse sentido de... Mas eu sei que ao mesmo tempo a gente não é perfeito. Mas eu não me estaciono nisso. Eu não fico acomodado. Eu sou um homem imperfeito, mas eu não concordo muito, assim. Tem coisa que a gente pode melhorar e muito. E todas essas pessoas que passaram aí têm história, né? Agora, se eu não tivesse casado com a Carla, eu tive muitas namoradas na igreja, namorei muito. Eu tive namorada só de pegar na mão.
Então eu tive muitas namoradas assim. Se não tivesse o perfil da Carla, não resistia. Então, sim, porque nós já passamos momentos bons de crescimento. E uma coisa que eu sempre entrei no relacionamento com a igreja é que a gente sabe que as pessoas vão errar, vão tropeçar. E às vezes as pessoas confundem isso com amor. Eu acho que não é muito amor não, sabe? Eu tenho amor pelo ministério, por cada vida, por cada pessoa. Mas assim, a gente sabe que este amor que eu tenho, às vezes a pessoa não sabe corresponder. E eu sei que essa pessoa não vai corresponder. A dedicação que a gente dá a ela como pastor, a gente sabe que a pessoa não vai. Então isso me choca. Mas é o erro que a gente tem. No seminário me ensinaram uma coisa, os meus líderes, eu nunca entendi eles. Eles falavam assim para todos nós, alunos, para a gente não se envolver pessoalmente com um membro, para que a gente não tivesse decepção. E se eu falar para você que eu não consigo? Não consigo. Para mim é um ser humano. Não tem como, né, pastor? É impossível, eu não consigo separar. Então isso é uma cobrança que eu tenho. Não se envolva demais, não se envolva. E então eu não me vejo esse pastor todo, sabe? Não me vejo. Porque eu sei que lá dentro, assim, no meu dia a dia, ou nas coisas corriqueiras, como o Marcos aí tá agora trabalhando comigo, às vezes eu cobro algumas coisas dele e você fala assim, puxa, eu tô cobrando demais. Ele não é eu, poxa. Então assim, eu às vezes eu não sei medir ainda não estou sabendo dosar essa questão, sabe? Então assim, eu agradeço muito as palavras de todos, assim, gratidão desde o Jonatas lá, que é um amigo que eu amo demais da conta, tá doido? E o pastor Rogério, que eu amo muito. A família dele, na verdade, é a minha família, né? Como a família da Rose é a minha família. E o mais recente é o Marcos, né? O pastor Marcos, que também se tornou minha família. Então, assim, ser pastor é um dom, cara. Deus me deu esse dom de pastorear pessoas, mas eu não me sinto completo no sentido não de ser pastor sim, mas como ser humano, eu não me sinto tudo isso. Eu olho pra mim assim, eu vejo tantas imperfeições e fico perguntando por que aquelas velhinhas me amam tanto, cara? Por que aquelas velhinhas assim, quando eu vou na casa de algumas para visitar, me trata assim com tanto respeito, falo, meu Deus, eu não mereço isso. E então assim, eu não sinto tudo isso que as pessoas dizem, sabe, cara? Eu fico até assim, feliz, como o Fabiano já me conhece há muitos anos, outros aí todos, mas não me sinto que eu sou toda essa Coca-Cola toda, sabe? Não sou, cara. Porque assim, eu tenho um temperamento, às vezes eu não demonstro, mas eu tenho um temperamento muito forte. Quem convive comigo sabe. Um temperamento de nordestino que tem que ficar, sabe, sempre na cruz. E às vezes a gente, como eu falei domingo lá na igreja, eu brinco eu brinco comigo mesmo de ficar mudo. Vou ficar mudo para não responder, que se eu responder, dá vontade de chegar ao lado nordestino, entendeu? Então sim, mas eu tenho muita gratidão por todos aí que falaram, outros que não falaram, que não tiveram talvez a oportunidade de falar. Mas cada uma dessas que falaram, como a pastora Rosa, que é uma pessoa que tem um ministério maravilhoso, o pastor Rogério, meu Deus. Então assim, tenho gratidão pelas palavras, mas quando eles falam assim, meu Deus, eu não sou isso aí, cara. Tudo isso aí, eu não me sinto que eu sou tudo isso aí, não. Mas amém. Que Deus abençoe cada um. O senhor sabe o que me chamou muita atenção quando a gente foi gravar esses vídeos, pastor?
é que, o senhor vai ver depois os vídeos completos, provavelmente, mas praticamente todas as pessoas, eles traziam uma característica do senhor. E todas as pessoas citaram uma característica em comum, que é a simplicidade. Né? E quem convive com o senhor, sabe, não é um homem de vaidade, é tranquilo. Então, isso aí é outro problema que eu tenho, porque assim, para mim é um problema. Eu busco essa simplicidade, mas ao mesmo tempo o mundo de hoje não é assim, cara. O mundo que a gente vive, eu tenho medo de tocar nesse assunto, porque o mundo que a gente vive, no mundo evangélico, eu fico para trás. Em alguns pontos eu fico para trás. Eu não consegui evoluir em algumas áreas. Então, sim, essa simplicidade, de certa forma, as pessoas às vezes confundem a gente demais. E isso me dá um conflito. Poxa vida, se eu fosse mais ousado, ou se eu fosse mais diferente, às vezes a pessoa me respeitaria de uma forma diferente. E isso às vezes mexe comigo. Assim, será que é porque eu sou simples demais? Será que é porque eu ando normal? Eu sou gente? Se eu tivesse uma outra postura, de repente umas portas se abririam para a igreja de uma forma melhor, sabe? A gente vê isso no tratamento. Nem todo mundo valoriza isso. Eu sei que isso é um mundo predatório. E quem está comigo sabe disso, então me valoriza por isso. Mas aí fora as pessoas não te valorizam. Eu já passei por experiência das pessoas me ignorarem. Aí quando fala que eu sou o pastor, e o pastor presidente da igreja, até alguns falam assim, mas o senhor? Sou eu. Eu encaro isso como normalidade, mas assim, eu poderia ter uma... É meio perigoso, assim, porque eu acho que poderia ser diferente em alguns aspectos, sabe? Mas assim, mas lutei, não é que é uma coisa natural da gente, tanto em mim como o pastor Rogério, da gente ser o mais simples possível. Porque eu acho que também, ao mesmo tempo, a gente vê isso em Jesus e o Evangelho, eu acho que tem que ser simples. Mas no mundo que a gente está vivendo, as pessoas não perdoam. Não interpretam da forma correta. Não interpretam. Entende? E passam por cima da gente como um rolo compressor, como se a gente nem existisse. Eu levo isso para Jesus, né? Eu oro, entrego para Jesus, mas eu falo assim, eu poderia ser mais incisivo em algumas questões. Cara, é complicado falar mas sobre o legal, isso. Pastor, a lição que eu tirei disso o Marquinhos falou no vídeo aí, que o que resume o senhor para ele é a palavra paternidade. Né? E vários outros também falaram sobre paternidade. E a paternidade, muitas das vezes, ela é pulso firme. Né? A paternidade nem sempre é só abraços. Não é isso? E quando a galera fala da simplicidade do senhor, a pastora Rose falou sobre isso, que é o fato do senhor... Hoje a gente está com uma igreja muito boa. E graças a Deus. Uma igreja muito volumosa até, muita gente. Né? Acredito que aqui na nossa região talvez seja uma das maiores. E o senhor não se deixa levar por essas vaidades, né? E que são vaidades que pode tornar o ser humano diferente até com as próprias ovelhas. É nesse sentido do senhor, a gente percebe muito nítido isso quando tem jantar na igreja. Domingo o senhor jantou? Foi o último. O senhor chegou a jantar? As meninas tinham guardado para mim, eu jantei. Eu por último. O senhor sempre é o último. Né? Então é nesse sentido dessa simplicidade, sabe? De não ser aquele pastor intocável. Aquele pastor que... né, a pastora Carla falou sobre isso. Ligar para o senhor 3 horas da manhã, o senhor vai prestar, o senhor vai atender, o senhor vai cuidar da ovelha. Então é nesse sentido dessa simplicidade que eu acho que é um legado muito importante que o senhor vai deixar
que é desse zelo, né, de você ter ali aquele, se enturmar com os membros, não é aquela coisa, eu sou pastor e vocês, não vou me misturar com vocês. Não, acaba o culto, só está no meio de todo mundo, só está batendo papo e tal, enfim, só tem essa relação muito próxima, né, com as ovelhas. E eu queria deixar agora um desafio para o senhor. O senhor fala muito para a gente nas reuniões de pastores que a IBAC ela não é do Senhor. A IBAC é do Senhor Jesus e que isso é natural, ciclo da vida. Daqui a um tempo, o pastor Esterley talvez não estará mais. E aí a gente entra aqui no futuro da IBAC. Como que o senhor vê o futuro da IBAC depois de tanta transição que a gente está num momento muito novo da igreja, um ciclo novo, muitas coisas novas? Como que o senhor vê a IBAC daqui a alguns anos e que mensagem o senhor deixaria para a nova geração de líderes que vai chegar na igreja? Então, eu vejo a nossa igreja IBAC, cara, em uma dimensão muito grande. Não dá para mensurar muito. Não, a minha cabeça não acompanha. Porque eu acho que a mensagem que a gente prega, ela será ouvida no mundo inteiro, sabe? A preocupação que a gente tem de passar Jesus para frente através da mensagem, isso vai alcançar as pessoas. Então, assim, o que nós estamos fazendo, tanto eu como o pastor Rogério, nós estamos criando um fundamento que a proporção que ela vai tomar em Goiânia, no Brasil, é muito grande, sabe? Eu vejo assim. Amém. Por quê? Porque a gente preza pela simplicidade e a gente preza pelo amor, sabe? O amor que nós temos por Deus, que é o que nos molda, que nos transforma. Então é questão de tempo. Eu falo isso muito para o pastor Marcos, que está comigo no dia a dia. Então eu falo para ele sobre essas questões, sabe? Não entro muito em detalhes, mas eu tento preparar a cabeça dele para o futuro. E virar uma geração, sabe? Nós estamos plantando essa geração na igreja. E eu creio que Deus vai levantar uma geração da Igreja Batista, na nossa igreja, uma geração forte. Então não é questão de tempo. Então eu vejo isso para o futuro, uma igreja muito forte, muito consolidada nas suas convicções sobre Cristo. E de fato a igreja não é minha nem do pastor Rogério, nós somos passageiros. E nem a igreja também para a gente dizer assim, essa igreja é a igreja da família, uma monarquia. Não. Eu não vejo com esses olhos, eu vejo que é uma igreja para quem tem chamado para ser pastor dela. Então não são os meus filhos que vão herdar a igreja, eu não estou construindo uma igreja para isso, um ministério para isso. Herança, né? Eu quero que a igreja permaneça. Daqui 100 anos ela esteja aí. Daqui 200 anos ela esteja aí, com fundamentos. Então, se Jesus não voltar, é claro. E você falou mais uma... Que mensagem o senhor deixaria para a próxima geração? Ame a Deus. O segredo é amar a Deus. E sobre todas as coisas. O segredo é amar a Deus. Não compreender o Evangelho, né? O que Cristo fez é um negócio absurdo que Deus fez. Eu acho que é a loucura. É a loucura do amor, sabe? Que Deus fez. A gente tem que se espelhar nele nesse sentido. Deus fez uma loucura para salvar o homem. E eu estou pronto para fazer essa loucura também, né? De abrir mão da minha vida pessoal para servi-lo e para amá-lo. Então ame a Deus sobre todas as coisas, que tudo vai dar certo. Amar a Deus. Amar o chamado, né? É a base de tudo, né, pastor? A base de tudo é amar a Deus. Nunca perca o amor de Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente não sai fora. Você pode passar crise, mas você não abandona. O propósito continua firme, né? Intocável. É. Benção.
Estamos chegando ao fim, pastor. Chegando nos finalmente. E eu queria que o senhor deixasse agora uma mensagem para a IBAC de 2025. Com certeza a igreja vai ver esse vídeo. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra para as suas ovelhas que estão hoje lá com a gente. Dizer a todos, assim, de uma forma muito especial, tanto as crianças como das crianças até o mais idoso. Sintam-se primeiramente amados por Deus. Sinta que Deus ama você. Deus tem um amor especial pela sua vida. E eu peço a você uma coisa. Transmita esse mesmo amor ao próximo. Faça a mesma coisa. O Evangelho vai se completar aí. Quando você amar a Deus e você também refletir esse amor de Deus para as pessoas. E não precisa ser por palavras. O mundo não precisa de palavras. O mundo precisa de gestos, de atitudes. Ame independente da cor, da raça, se tem idade, se não tem. Pode ser o bebezinho que está lá no ventre. Ele já é amado e desejado por nós. Que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe cada irmão, cada ovelha. E saiba que você é amado por Deus e amado por mim. Um beijo no coração de todos vocês. Bênção, bênção, bênção. IBAC, é isso. Chegamos ao fim de um episódio, cara, fantástico. Acho que muita coisa que o senhor falou que hoje pouca gente já conhecia, né, pastor? Pouca gente. Muita coisa ali, foi coisa novidade. E você hoje pôde conhecer a história um pouco mais aprofundada do nosso pastor. Família IBAC, é isso. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais a história do pastor Esterlei. E se você gostou e algum membro da igreja não assistiu esse vídeo ainda, manda o link para esse membro que ele precisa assistir esse vídeo por completo. Deixa a sua curtida no vídeo, deixa nos comentários aí alguma experiência que você já passou com o pastor Esterlei, que eu tenho certeza que vai edificar outras vidas que também irão assistir esse vídeo. Tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe sua vida e até o próximo podcast do Ministério IBAC.